Prepare-se para uma jornada profunda e reflexiva, onde exploraremos os 6 casos mais marcantes de arrependimentos registrados nas Escrituras. Cada um desses relatos não é apenas uma história do passado, mas um espelho que nos faz confrontar nossos próprios erros, nossas escolhas, e o impacto deles sobre nós e sobre aqueles que amamos. Desde a decisão impulsiva de Esaú até o desespero de Judas, passaremos por exemplos que, além de erros momentâneos, mostrando como Deus, em sua infinita misericórdia, sempre oferece uma chance de recomeçar para aqueles que se voltam para Ele. Imagine por um momento estar no lugar de alguém que percebe que uma única decisão alterou o rumo da própria vida. O que você faria? Você também poderia encontrar a força para buscar o perdão e seguir em frente? Nesta reflexão, veremos como esses momentos de tristeza podem nos ensinar a lidar com nossos próprios erros Mas antes de começarmos, lembre-se de curtir este vídeo, compartilhar com quem puder se beneficiar dessa mensagem e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Vamos juntos aprender com esses relatos e descobrir o que cada um deles pode nos ensinar para a vida que temos agora. Imaginemos um jardim exuberante repleto de vida e beleza. Nesse cenário idílico, Adão e Eva, os primeiros seres humanos, desfrutavam de uma relação íntima e harmoniosa com a natureza e com Deus. Eles tinham liberdade total para explorar cada canto desse lugar perfeito, exceto por uma única proibição: não comer do fruto de uma árvore específica. Essa simples instrução refletia a confiança que Deus depositava neles e, ao mesmo tempo, sua capacidade de escolha. Porém, a serpente, astuta e sedutora, começou a questionar a ordem divina. Ela fez Adão e Eva duvidarem da sabedoria do Criador, insinuando que o fruto proibido traria conhecimento e poder. Seduzidos pela promessa de sabedoria e liberdade, os dois cederam à tentação. Assim que tomaram do fruto, não só desobedeceram a Deus, mas também romperam a inocência que possuíam. O mundo que antes era perfeito se tornou um lugar de culpa e vergonha. Ao perceberem a gravidade de seu erro, Adão e Eva se esconderam, tentando evitar a confrontação com Deus. Essa tentativa de se esconder reflete uma luta comum a todos nós. Quando erramos, muitas vezes preferimos nos afastar da verdade e das pessoas ao nosso redor. A culpa os fez sentir-se desprotegidos e vulneráveis, e em vez de se voltarem para Deus em busca de perdão, escolheram se ocultar. Essa escolha inicial de se afastar nos ensina que, em momentos de fraqueza, o instinto humano pode nos levar a fugir em vez de confrontar nossos erros. Agora, convido você a refletir. Já houve um momento em sua vida em que, após errar, você se sentiu tentado a se esconder ou a evitar as consequências de suas ações? Quantas vezes deixamos de enfrentar nossos erros por medo da rejeição ou do julgamento? Essa fuga, no entanto, não nos liberta. Ela nos aprisiona em um ciclo de culpa e vergonha. A lição aqui é clara. Reconhecer nossos erros é um ato de coragem. Ao invés de nos escondermos, devemos buscar a verdade e a reconciliação. O arrependimento verdadeiro começa quando olhamos para dentro, admitindo nossas falhas e buscando a mudança. A vida é repleta de oportunidades para aprender e crescer. Quando nos permitimos confrontar nossos erros, abrimos espaço para a cura e para um novo começo. Lembre-se, não há vergonha em errar, mas há grande valor em aprender com isso e recomeçar. Vamos falar sobre Davi, um homem que em muitos aspectos simboliza a complexidade da natureza humana. Ele começou sua jornada como um jovem pastor, conhecido por sua coragem e fé. Davi foi escolhido para ser rei, não por suas conquistas de guerra, mas pela sua sinceridade e devoção. Sua vida parecia ser marcada por vitórias. Ele derrotou gigantes e uniu um reino. No entanto, mesmo os grandes líderes enfrentam fraquezas. Em um momento de distração, Davi cometeu um erro que mudaria o curso de sua vida. Ao avistar Batseba, esposa de Urias, ele se deixou levar por sua atração e, em um ato de descontrole, teve um relacionamento com ela. Quando descobriu que Batseba estava grávida, em vez de assumir a responsabilidade, Davi optou por uma decisão ainda mais grave. Mandou que Urias fosse colocado na linha de frente de uma batalha, onde ele seria facilmente morto. Assim, Davi buscou encobrir seu pecado, acreditando que poderia evitar as consequências de suas ações.
Contudo, a verdade sempre encontra um caminho. Quando Davi foi confrontado por um amigo e conselheiro, a realidade de seu erro se tornou inegável. Nesse momento, ele experimentou um profundo arrependimento. Davi se deu conta de que seu pecado não afetou apenas ele, mas também aqueles ao seu redor, causando dor e sofrimento. O peso da culpa se abateu sobre ele, e em sua angústia, Davi buscou a Deus em busca de perdão. Agora, eu quero que você pense em sua própria vida. Já houve um momento em que você tomou uma decisão precipitada, acreditando que poderia evitar as consequências? Quais foram as ramificações que surgiram a partir disso? A história de Davi nos ensina que mesmo aqueles que são considerados grandes podem falhar. O arrependimento é um caminho doloroso, mas essencial para a verdadeira transformação. Ao enfrentarmos nossos erros de frente, podemos começar a reconstruir nossas vidas. Davi nos mostra que a vulnerabilidade e a humildade são fundamentais para o crescimento pessoal. Não devemos temer o arrependimento. Em vez disso, devemos vê-lo como uma oportunidade para mudar e melhorar. Quando erramos, é crucial não apenas reconhecer nosso erro, mas também buscar a reparação. A verdadeira força não está em evitar os erros, mas em aprender com eles, em se permitir ser vulnerável e em buscar o perdão, tanto de nós mesmos quanto dos outros. Ao fazer isso, abrimos caminho para um novo começo e para uma vida mais autêntica. Há muito tempo atrás, existia uma cidade chamada Nínive, um lugar conhecido por sua grandeza, mas também por sua imoralidade e corrupção. Os habitantes de Nínive viviam em um ciclo de violência e desobediência, desconsiderando qualquer moralidade ou ética. Essa cidade era um símbolo do que acontece quando uma sociedade se afasta dos princípios que promovem a justiça e a compaixão. Um dia, um profeta foi enviado para advertir os ninivitas sobre a destruição iminente que os aguardava caso não mudassem seus caminhos. Ele não esperava ser bem recebido. Afinal, a mensagem de arrependimento não é fácil de ouvir. No entanto, para a surpresa de todos, os moradores de Nínive ouviram a advertência e, em um ato de coletividade, decidiram mudar. Desde o rei até os mais humildes, todos se uniram em jejum e súplica, demonstrando um sincero desejo de transformação. Esse ato de arrependimento foi significativo. Ao invés de se apegar à sua história de rebeldia, os ninivitas escolheram a humildade e a consciência de seus erros. A cidade, que poderia ter sido um exemplo de condenação, tornou-se um símbolo de esperança e mudança. Ao se voltarem para um caminho mais justo, eles não apenas evitaram a destruição, mas também restauraram sua dignidade e a relação com algo maior. Em sua vida, você já se deparou com um chamado para mudar? Às vezes, essa mensagem pode vir de uma fonte inesperada, um amigo, um mentor ou até uma experiência dolorosa. Quando confrontados com a necessidade de mudança, como reagimos? A história de Nínive nos ensina que o verdadeiro arrependimento é coletivo e pode levar a uma transformação poderosa. Não precisamos enfrentar nossas lutas sozinhos. Quando unimos forças, somos capazes de realizar grandes mudanças. Entenda que a mudança é sempre possível, independentemente de quão distante você tenha chegado. O arrependimento não é um sinal de fraqueza, mas um passo corajoso em direção ao crescimento. Quando reconhecemos nossos erros e decidimos agir, abrimos espaço para um novo começo. A mudança começa com uma escolha consciente de ser melhor, não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles ao nosso redor. Ao abraçarmos a possibilidade de transformação, podemos inspirar outros a fazer o mesmo, criando um impacto positivo em nossas comunidades e em nossas vidas. Vamos nos aprofundar na poderosa história do filho pródigo, que ilustra de maneira tocante o tema do arrependimento e do amor incondicional. Um jovem, cansado da vida em casa e seduzido pela ideia de liberdade, decidiu pedir a herança que lhe pertencia. Ele ansiava por aventuras e um estilo de vida extravagante, longe das regras e da rotina familiar. Com um impulso impulsivo, recebeu sua parte e partiu para uma terra distante, onde gastou tudo em prazeres efêmeros e excessos. No início, parecia que o jovem estava vivendo seu sonho. Festas, amigos e uma vida de excessos ocupavam seus dias. No entanto, essa euforia logo se transformou em desilusão. Quando a fortuna acabou e seus amigos o abandonaram, ele se viu sozinho e sem recursos. Em um estado de desespero, ele aceitou um trabalho humilhante, cuidando de porcos, e teve que lidar com a vergonha de sua nova realidade. A situação o fez refletir sobre suas escolhas e sobre o lar que havia deixado para trás.
Em meio a essa reflexão, o jovem decidiu retornar à casa de seu pai. Ele não esperava ser recebido de braços abertos. Na verdade, planejava pedir perdão e solicitar apenas uma posição entre os servos. Mas o que aconteceu foi surpreendente. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e correu ao seu encontro cheio de compaixão. O pai o acolheu com alegria, preparando uma festa em celebração ao seu retorno. Essa cena demonstra a essência do amor, incondicional, perdoador e sempre pronto para receber de volta. Já houve um momento em que você se afastou de alguém que amava? Ou quando tomou decisões que o levaram a um caminho de solidão e arrependimento? Assim como o filho pródigo, todos nós enfrentamos momentos em que nos sentimos perdidos ou distantes de nossos valores e relacionamentos. A história nos ensina que, independentemente de quão longe possamos ir, sempre há um caminho de volta. O primeiro passo é reconhecer nossa necessidade de mudança e ter a coragem de buscar o perdão. A lição mais profunda que podemos extrair dessa história é que o amor verdadeiro é capaz de curar feridas e restaurar relacionamentos. O arrependimento não deve ser visto como um fardo, mas como um convite a recomeçar. Quando nos permitimos ser vulneráveis e abrimos nossos corações para aqueles que amamos, podemos experimentar um renascimento nas relações. Não importa o quão longe você tenha ido ou quantos erros tenha cometido, sempre existe a possibilidade de reconciliação. Permita-se voltar para o amor e a aceitação, e saiba que, muitas vezes, o retorno é o passo mais corajoso que você pode dar. Vamos explorar a vida de Pedro, um dos seguidores mais próximos de um grande líder espiritual. Ele era um homem impulsivo, cheio de paixão e coragem, mas também vulnerável a dúvidas e medos. Pedro se destacou entre os discípulos por sua disposição em agir, mas sua jornada estava repleta de altos e baixos, especialmente em um momento crucial que mudaria sua vida para sempre. Durante os últimos dias da vida desse líder, Pedro se viu diante de uma situação desafiadora. Embora tivesse prometido lealdade e bravura quando confrontado, ele se deixou levar pelo medo. Em um momento de pressão, ele negou conhecer seu mestre 3 vezes, convencendo-se de que estava se protegendo. Assim que a terceira negação ocorreu, a realidade de suas ações o atingiu como um golpe. A dor da traição e o peso da culpa se instalaram em seu coração, e Pedro se retirou, devastado por sua falha. Contudo, a história de Pedro não termina na dor. Após a ressurreição do líder, um encontro inesperado ocorreu. Ele foi buscado e confrontado com a sua negação, mas não para ser condenado, e sim para ser restaurado. O líder perguntou a Pedro se ele o amava, proporcionando uma oportunidade de redenção. Esse momento de vulnerabilidade foi um divisor de águas para Pedro, que não apenas reconheceu o seu erro, mas também recebeu uma nova missão. Ele se tornou uma das figuras centrais na disseminação da mensagem de amor e esperança, transformando sua dor em motivação para ajudar outros. Pense comigo, já se sentiu pressionado a negar suas crenças ou a se afastar de alguém que ama? Pedro enfrentou um momento de fraqueza que o levou a se distanciar de seu verdadeiro eu. Todos nós temos nossas vulnerabilidades e, às vezes, as circunstâncias nos empurram para longe de quem realmente somos. O que torna essa história poderosa é que a verdadeira força não reside em nunca falhar, mas em como lidamos com nossas falhas. Como você tem lidado com seus próprios erros? A lição que podemos aprender com a experiência de Pedro é que o arrependimento e a restauração são partes essenciais do crescimento pessoal. Todos nós somos humanos, e falhar faz parte da vida. O importante é como nos levantamos após a queda. Reconhecer nossos erros e buscar a reconciliação pode ser um caminho para a verdadeira transformação. A dor do arrependimento pode nos levar a um novo propósito e a uma vida de contribuição para os outros. Então permita-se ser vulnerável. Aprenda com suas experiências e lembre-se de que, assim como Pedro, você também pode se levantar e seguir em frente, usando sua história para inspirar e apoiar outros em suas jornadas. Saulo de Tarso, uma figura intrigante que exemplifica a capacidade de transformação. Saulo era um fervoroso perseguidor dos seguidores de uma nova fé que estava surgindo. Ele acreditava que estava defendendo a tradição e a lei e, em sua convicção, se dedicava a aprender e até mesmo condenar aqueles que seguiam essa nova crença. Para ele, os cristãos eram uma ameaça e ele não hesitava em usar seu poder para silenciá-los. Em uma de suas jornadas, enquanto viajava em direção a uma cidade, algo extraordinário aconteceu. Ele teve uma experiência intensa e sobrenatural que o levou a cair ao chão, envolto em luz.
Essa visão não só o atordoou, mas também o forçou a questionar tudo o que acreditava. O que se seguiu foi um diálogo transformador que mudou não apenas sua vida, mas também o curso da história. Saulo percebeu que suas ações estavam erradas e que estava perseguindo aquilo que, na verdade, representava a verdade e a vida. Após essa experiência, Saulo passou por um profundo processo de arrependimento e reflexão. Ele se afastou de sua antiga vida e começou a estudar e compreender os ensinamentos que havia rejeitado. Com o tempo, ele se tornou Paulo, um dos apóstolos mais influentes e respeitados, dedicando sua vida a espalhar a mensagem de amor e redenção. Sua transformação não foi instantânea, mas representou uma jornada de autoconhecimento e entrega. Reflita comigo. Já houve um momento em que você percebeu que estava no caminho errado, mesmo acreditando que estava certo? Saulo, ao ser confrontado com a verdade, teve que desmantelar suas crenças e reconhecer que suas ações eram prejudiciais. Essa transformação é um poderoso lembrete de que todos nós temos a capacidade de mudar, independentemente de quão arraigadas estejam nossas convicções. A lição que podemos extrair da vida de Saulo é que o arrependimento pode ser o catalisador para uma mudança profunda e significativa. Não importa quão distante ou errado você tenha estado, sempre há espaço para se reavaliar e mudar de direção. O verdadeiro crescimento acontece quando temos a coragem de enfrentar nossos erros e a humildade de aprender com eles. Ao nos permitirmos essa transformação, podemos não apenas redimir nossas próprias vidas, mas também impactar positivamente as vidas de outras pessoas ao nosso redor. Lembre-se, cada um de nós tem a capacidade de se reinventar, de se tornar alguém melhor, e a jornada de autoconhecimento começa com o reconhecimento de quem realmente somos. O que podemos aprender? Ao refletirmos sobre essas histórias, somos chamados a olhar para nossas próprias vidas. Todos nós temos momentos de fraqueza, escolhas erradas e caminhos que nos afastam do que realmente importa. Mas lembre-se, o arrependimento é uma oportunidade, um convite ao recomeço. Então, convido você a não temer o arrependimento, mas a abraçá-lo. Que tal dedicar um momento para refletir sobre suas escolhas e buscar a reconciliação com aqueles que você ama e, mais importante, com você mesmo? Ao encerrarmos este vídeo, deixe sua marca. Compartilhe suas reflexões nos comentários. Como você tem lidado com seus arrependimentos? Que lições você aprendeu? Vamos juntos construir um espaço de apoio e transformação. Até a próxima!